muito bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Yana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana Informação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e a criadora deste canal aqui de comunicação que promete abalar as estruturas da mente instintiva, emocional e racional, rompendo com alguns padrões, alguns paradigmas e crenças que provavelmente vêm te limitando de ser quem realmente você gostaria de ser. Estamos então aqui no nosso segundo episódio e nesse segundo episódio eu vou trazer para vocês a história por trás da história dos maiores sofrimentos atuais quando falamos de unidade familiar primária. Eu sei que você já entendeu lá no primeiro episódio, se você não ouviu, volta lá e ouve que existe uma história por trás da história, que existe uma narrativa sendo contada por trás daquela história que a gente consegue assistir. E o que eu vou fazer aqui hoje é contar a história que está por trás da história que provavelmente você viveu dentro da sua unidade familiar primária, que é a família pela qual você veio para esta terra. A primeira família por onde você veio. A gente está falando aqui da unidade primária. Pai, mãe, os primeiros ali em contato com você, como irmãos, avós e etc, tá? A gente vai falar exatamente disso, mas Glauce do céu, existe uma história por trás da minha história, que talvez seja uma história de sofrimento, de dor, de angústia, de comportamentos narcisistas, de comportamentos vitimistas. Existe uma história por trás disso? Eu quero dizer para você que além de existir uma história extremamente potente por trás disso, eu quero que você respire fundo agora, porque eu vou te contar uma novidade. Você não está sozinho e você não é o único e a sua história não é diferente da maior parte da humanidade que vive também o sofrimento que você vive. Talvez de maneira um pouquinho diferente, trocando os personagens, mas com certeza a narrativa que está por trás da história que você viveu é a mesma narrativa, é a mesma história que milhões de pessoas, ou eu diria, parte da população mundial que ainda vive hoje também passa, também sofre. A parte mais importante é que você está aqui agora e eu quero te dizer que se você continuar nesse episódio, você talvez nunca mais olhe para a sua unidade familiar primária, inclusive para quem está atrás dela, e aí eu estou falando dos seus ancestrais, avós, bisavós, tataravós. Talvez você nunca mais olhe para toda essa organização familiar da mesma forma. O que eu acredito que mais falta hoje em dia é revelar essas histórias e o porquê que isso aconteceu e saber como é que isso chegou até você hoje. Porque o que mais aí angustia, e eu vejo isso, gente, em muitos mentorados, em muitas pessoas que eu converso, em muitos treinamentos, dentro de empresas, a gente conversa com as pessoas e no mundo afora, tá? Às vezes até saindo, conversando com amigos, sentados num restaurante, o que a gente ouve no salão de cabeleireiro, gente, em todos os lugares.
A história contada é sempre a mesma. Só mudam os nomes das pessoas. E às vezes só trocam alguns papéis, mas sempre se mantêm os mesmos papéis dentro desta mesma unidade familiar primária. Então, o que eu quero revelar para vocês hoje, contando a história que está por trás, é a seguinte. Eu quero que vocês se lembrem, e se você aí tem de 25 a 65 anos, você vai se identificar com uma organização familiar um tanto quanto distorcida. Eu tenho certeza absoluta disso. O que eu estou falando e o que aconteceu para que isso fosse uma realidade na sua vida é muito maior do que você possa imaginar. É muito mais grandioso do que você possa acreditar para sua história ter sido diferente. Então, o que eu quero revelar aqui para você é o seguinte, e eu quero que você saiba disso. Talvez você hoje tenha vivido relacionamentos internos na sua unidade familiar primária distorcidos por um grande evento, e eu diria que é um cataclisma emocional para a humanidade. E sim, eu estou falando de algo que você nunca imaginou que pudesse ter impacto na sua vida. Mas tem. Os filhos da guerra não adulteceram. Eu vou repetir. Os filhos da guerra, e eu estou falando da guerra, Segunda Guerra Mundial, os filhos da guerra não adulteceram. Então vamos lá, Glau, como assim? O que você quer dizer com isso? O que a minha história tem a ver com isso? Eu quero que você volte aí, dependendo da sua idade, para trás, para se perguntar o que é que foi que aconteceu no mundo com o acontecimento da última guerra. Volta lá. Primeira pergunta, quem ia para a guerra? Os homens, sim ou não? Sim. Vocês lembram, gente, até no filme, e eu achei isso fantástico, né? No filme do Capitão América. Você viu o que acontecia? Agora vocês vão ter uma visão muito boa do que eu vou falar para vocês. Isso é fantástico. Lembrem do filme e que os homens que eram escolhidos para ir para a guerra eram homens que tinham, no mínimo, capacidade suficiente para estar lá. Tanto que, gente, antes dele se tornar o Capitão América, lá o primeiro Vingador, de passar por uma experiência, porque ele já tinha a alma para estar lá, faltava-lhe o corpo. Gente, é sério, quantas vezes ele foi negado? Quantas vezes disseram não para ele? Essa é a primeira parte. Faz esse link aí na sua cabeça, tá? A gente já tem, e agora eu vou explicar um pouquinho da dinâmica do que aconteceu dentro da unidade familiar com uma guerra acontecendo. Primeira coisa, quem foi para a guerra? Quem ia para a guerra? Naturalmente, a maior parte das pessoas que ia para a guerra eram os homens e algumas mulheres que já trabalhavam iam, mas como enfermeiras, cuidadoras, inclusive os médicos que faziam grandes operações e etc., eram homens também. Então a gente tem, para pensar, como é que ficava, vamos para o micro, tá? Uma cidade, né, aonde todos os homens saíam e iam para a guerra. Quem ficava na cidade e quem precisava fazer alguma coisa para trazer recursos para dentro de casa? Obviamente, os maridos foram para a guerra, honrar o país e lutar pela sua própria nação, os que foram escolhidos e que foram vistos como bons o suficiente para lutar numa guerra. Ficaram os homens que não tinham capacidades, e a gente não sabe quais eram os links de todos os tipos de capacidades que eram necessárias, vocês viram lá no filme do Capitão América. Então muitos ganhavam aquele carimbão, aquele tá,
Não, não, não. Então a gente já sabe, puxa vida, a maior parte dos homens foi para a guerra, alguns homens ficaram se sentindo péssimos, incapazes, insuficientes, enraivecidos por isso, porque queriam proteger a nação. E as mulheres que ficaram aqui em sua maioria, na sua cidadezinha, imagine aí você, elas tiveram que fazer alguma coisa para ganhar a vida. Afinal de contas, eram mulheres, talvez tinham filhos já dentro de casa para alimentar, tinham contas para pagar e tinham coisas para fazer. E essas mulheres então foram para onde, gente? Para o mercado de trabalho. Beleza? Beleza, maravilhoso. Eu quero falar para vocês, se os homens foram para a guerra e as mulheres foram para o trabalho, quem é que ficou com essas crianças? Quem é que cuidou dessas crianças? Quem que foi que deu atenção para essas crianças? Eu quero que vocês tenham um pressuposto de que os homens, os meninos, aprendem a ser homens com o pai, certo? Com a figura paterna, a energia masculina, tanto dos homens quanto das mulheres, tá, gente? É aprendida e tomada do pai, porque ele é a energia masculina mais natural, certo? Sim ou não? A testosterona, neurobiologicamente, faz com que o homem tenha uma energia de realização, de ação, de força e etc. muito grande, e é aí que a gente aprende. Beleza. Esse é o melhor potencial da energia masculina. A gente aprende a energia feminina e as mulheres aprendem como ser mulheres com o primeiro modelo que está dentro de casa. Assim como o pai, a mãe é um modelo de potência administrativa, de sabedoria, de inteligência emocional, de tudo. E aí opa, Glauci, olha o que você está falando. Se os homens foram para a guerra e as mulheres foram trabalhar, essas crianças tiveram qualquer tipo de referência para agir, para fazer, para ir, para acontecer? De quem? Se as mães foram para o mercado de trabalho e voltavam cansadas, exaustas, será que alguma delas realmente tinha um emocional excelente para conseguir dar conta dos filhos e cuidar quando não estava da escola e inteligência administrativa e tudo mais? Essas são algumas perguntas que eu quero que você pense agora de maneira muito profunda, tá? Beleza? A gente já sabe que essas crianças talvez sofreram uma queda muito grande das bases principais, porque a criança aprende com espelhamento, né, gente? Do 0 aos 7 anos, tudo que ela assiste, ela replica. Você pode ensinar uma criança milhões de vezes uma coisa, ela vai aprender se você fizer na frente dela e ela copia você e é assim que ela aprende, tá? Isso é neurociência, tá, gente? Neurônios espelhos é o que domina a criança desde a barriga da mãe até os 7 anos. Então, para imaginar se essa criança tinha quem espelhar. Uau, Glaucia, então, para a vida e para a energia masculina e para a vida e para a energia feminina, essa criança já ficou sem espelhamento nenhum, sim ou não? Sim. Essa mulher, se ela decidiu aí que estava vivendo a guerra, tá? Se o marido faleceu, se ela virou uma viúva, ou se ela ainda era solteira, o que sobrou para essa mulher casar, gente? Tanto a viúva quanto a solteira, era quem? Aqueles caras que levaram o não, que se sentiam, agora eu vou falar aqui para vocês porque eu posso falar, o cocô do cavalo do bandido. Vocês já ouviram essa expressão? Eu tenho certeza absoluta que isso não é estranho aí para você. Então, se esse cara já se sentia o cocô do cavalo do bandido, como é que ele ia se comportar dentro de casa? Tentando se provar numa masculinidade ferida. Tentando se provar de uma maneira violenta de que ele era capaz, sim,
para pelo menos, se não fosse ir para a guerra, manter uma família. Glauce do céu, você começou a desenhar um cenário na minha cabeça que eu tô lembrando da história da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe. Eu não sei qual é a sua idade, talvez você esteja pensando sobre isso e enxergando isso agora. Ok, a gente já tá vendo uma desestruturação familiar muito grande. Para pensar que essa criança aí, que teve essa figura da energia masculina dentro de casa, começou a entender que ser homem era ser desse jeito. Ser alguém com uma energia masculina potente de ação, de realização, era com o chicote na mão, né, bem? Era aí, talvez, bebendo para esquecer que não foi nem escolhido para ir para a guerra. Tentando provar um posicionamento porque ele já estava se sentindo péssimo, tá? Então, para pensar. Se essa criança que ficou via o pai sendo violento com a mãe tendo que trabalhar sem ter equilíbrio emocional nenhum para ensinar para essas crianças, a primeira parte que eu quero perguntar, se você fosse essa criança, você ia querer crescer? É sério. Eu quero que você se coloque agora no lugar dessa criança. Eu quero que você feche os olhos e veja você como um menino ou uma menina dentro desse cenário. De uma mãe sozinha, talvez criando os filhos, sem o marido, indo trabalhar, cansada, exausta, sozinha. Ou daquela que arrumou um companheiro nessas condições, que foram as condições que se apresentaram durante uma guerra. É sério. Se veja sentado em algum lugar assistindo essas cenas, que você já viu em vários filmes. A gente já viu essa história sendo contada, mas você nunca imaginou o quanto ela podia ter impactado a sua vida, a história dos seus ancestrais. E aí a gente para por um segundo e vê essa criança. Se for um homem, ele pode ter falado, então ok, ser um homem talvez seja ser violento, exatamente assim como eu estou assistindo. Uau, meu Deus do céu! Talvez meu avô tenha aprendido que ser homem é ser alguém violento e se posicionar de uma maneira que talvez eu nunca faria. Olha só, puxa, eu já sei o que aconteceu. E aí você para por um segundo que talvez, se for uma menina, ela olhou para a mãe nessa mesma situação e ela aprendeu que ser mulher é não desafiar o marido. Por crenças, às vezes, até religiosa, que cresceu muito nessa época para tentar acalentar o coração de quem estava passando por esse momento, de alguma forma. Olhar para a mãe e falar, então eu tenho que ficar calada e eu tenho que sofrer calada e eu tenho que chorar calada. Será que por algum momento, será que a sua avó ou a sua bisavó, enxergando a mãe dela, não acreditou que isso era ser mulher? E no contraponto, será que um menino e uma menina olhando para a mãe na energia de trabalho para fora de casa, fazendo um monte de coisa, ganhando dinheiro, se matando, será que não aprendeu também que ser mulher é usar a energia de ação masculina para vencer na vida? Olha quanta coisa eu estou trazendo de clareza para vocês. Olha quanta coisa pode ter impactado a sua vida e você nunca pensou a respeito disso. Se nós aprendemos com os exemplos primários que nós temos a como ser, será que essas pessoas não viveram um impacto muito maior do que você possa sonhar na sua vida? E hoje
você não está cobrando uma perfeição dessas pessoas, que tudo que elas tiveram foram exemplos distorcidos de como ser pai, de como ser mãe, de como ser mulher, de como ser homem, de como ser marido, de como ser esposa? Será que a gente não tem feito isso? Será que se você tivesse vivido exatamente o que eles viveram, você não seria igual ou pior? Porque eu quero dizer para vocês, e isso eu preciso dizer, hoje você tem mais conhecimento por conta da tecnologia que conta para você que existe uma maneira diferente de ser. Naquela época, gente, malemar tinha algum tipo de comunicação. O que eles tinham ali era muito precário. Você vive na época da maior velocidade de comunicação que já existiu na história dessa terra, que a gente saiba. Então, peraí. Você tem informações de como ser diferente, certo? Você imagina que na guerra, malemar tinha um telefone, televisão, rádio. As coisas surgiram, gente, numa outra velocidade. Então você não tinha, inclusive, nem livros dizendo como é que era um comportamento decente, que não era aquele que você estava assistindo todos os dias. E adivinha só, todo mundo em volta vivia a mesma coisa. Aquilo era um padrão mundial. Foi uma guerra mundial. Ai, Glauce, mas no Brasil... Você é nativo daqui? Que eu saiba, a maior parte da população brasileira é um mix do mundo inteiro, quase, e que viveu todas as sequelas de guerra. Sim, senhor. Muita gente fala, minha família veio fugida para o Brasil. Descendentes de italianos, de espanhóis, descendentes de outras nações que também vieram para cá e que, adivinha, sofreram os impactos da guerra. Sim, senhor. O mundo inteiro viveu isso. Todo mundo esteve de alguma forma envolvido e viveu esse mesmo impacto, porque o padrão era esse, da época. Não teria como ninguém saber que as coisas funcionavam de maneira diferente. E aí, hoje, com toda a velocidade de informação que eu tenho, a pergunta é: se você, assim como eu, tem velocidade de informação para como é que eu vou ser uma pessoa melhor e diferente desse padrão que eu já vi que faz muito mal? Por que você continua fazendo a mesma coisa? Por que você continua repetindo aí os mesmos padrões comportamentais, mentais, emocionais da unidade familiar primária de onde você veio? A parte terrível, gente, e para mim é terrível, tá? É uma só. Existiu uma lacuna dessas crianças abandonadas, sim ou não. Se a mãe não estava lá e se o pai não estava lá, essas crianças ficaram abandonadas. O trauma de abandono vem deste lugar já, tá? Eu quero dizer, talvez você nunca tenha sido abandonado, mas o sentimento de toda a sua ancestralidade por conta deste evento já era de abandono. O filho precisava do pai e o pai não estava lá. Ou quando estava, era um pai agressivo, que você não podia contar, que não dava segurança nenhuma. Quando você precisava da mãe para qualquer coisa, a mãe ou estava num estado de vitimismo, sofrendo com a agressão do pai, ou ela nem estava lá. Ela estava no trabalho. Ela não tinha nem tempo. Essas crianças viveram o abandono, sim ou não? Pensa agora, fecha os seus olhos.
Eu já te fiz entrar no lugar dessa criança assistindo esse cenário, mas fecha os seus olhos e imagina qual foi a sensação de uma criança pequena, que vai crescendo e talvez tenha crescido até um tanto quanto revoltada. Olha o que aconteceu na história da sua família, que é a história da minha família, que é a história da família de milhares de pessoas. Eu quero dizer que uma das coisas que aconteceu, e talvez seja uma das coisas que mais prejudicam o sistema hoje para você sair deste looping de repetição. A gente vê, inclusive, essa é a história da minha família, tá? Pais que tiveram muitos filhos. Você sabe, você conhece aí, tem gente que tem família, meu Deus, são 7 tios, 5 não sei o quê, e você sabe do que eu tô falando. Tem muita gente que é essa a história. Mas o que aconteceu foi, já que eu não posso contar com a família de onde eu vim, eu vou criar uma nova família, porque se eu não recebi do meu pai e da minha mãe, alguém vai ter que me dar. Então, a gente tem 1, 2 e quase 3 gerações que não tinham conhecimento para viver uma cura e uma quebra de seres humanos que formaram famílias para eles, não para o mundo. Sim, essa é apenas uma grande verdade. Essas pessoas criaram famílias para preencher a falta que tiveram dos pais. Para o buraco que ficou do abandono ser preenchido, para eles acreditarem que eles não estavam sozinhos nessa terra. Gente, isso é gravíssimo. E eu quero dizer para vocês que isso é extremamente profundo. Só que isso aparece tantas vezes na minha frente, como uma história batendo na porta tantas vezes para ser contada, que eu preciso dizer para vocês que é pela dor que isso aconteceu. Foi pela dor que isso aconteceu. E sem conhecimento de que isso estava sendo feito pela dor, isso foi replicado por algumas gerações. Até a nossa geração. E eu tenho certeza que se você não é essa pessoa, você conhece várias que não souberam também uma única coisa que aconteceu com essa galera, tá? Com essa criança aí que eu pedi para você imaginar. Se você vê uma mãe desse jeito e se você vê um pai desse jeito, você quer crescer, gente? É sério. Se você olha e fala, ser um adulto homem é ser assim, obrigada, eu não quero não. Ser uma mulher adulta é ser assim, trabalhar que nem louca ou ficar em casa sofrendo e apanhando, obrigada, eu não quero não. A gente teve uma fase de ver os Neverlands, aquelas pessoas que não querem crescer de jeito nenhum, querem ficar na adolescência ou às vezes na infância. Você já viu gente que dá chilique? Gente, quero dizer uma coisa, chilique da criança, tá? Que se debate no chão. Quando você vê um comportamento infantilizado, infantiloide, ou adolescente revoltado, isso cabe para um adolescente, para um adulto. É a demonstração de um infantilismo. E talvez essa pessoa não quis crescer por esses motivos raízes que eu acabei de falar para vocês, que são extremamente profundos. Isso é uma memória que a gente carrega. É uma memória que a gente carrega não até nas nossas células, né? É uma memória celular, uma memória filogenética, onde nós carregamos aí no nosso corpo até a 3ª e a 4ª geração. E além de tudo, a gente viveu esses comportamentos. Os nossos pais viveram,
Os nossos avós viveram, os nossos bisavós viveram e de alguns até os tataravós viveram. Pare para pensar. Você já viu comportamentos infantilizados nos seus familiares mais velhos do que você dentro da sua unidade familiar primária? E será que eles também não assistiram isso dos próprios pais? E será que assim, subsequentemente, não vem acontecendo tudo isso? Para pensar, num momento de adultecimento, num lapso de adultecimento, essas pessoas formaram famílias com aquele trauma de solidão, de abandono. Como é que a gente não fica abandonado, gente? Quando a gente tem muita gente em volta. Qual a melhor e mais fácil maneira de ter muita gente em volta? Formar uma família e ter muitos filhos. Assim, eu nunca vou ficar sozinha. E aí, o que aconteceu nesse entremeio, gente? Muita gente começou a não ir para a vida. Por quê? Sabe, você já ouviu, né? Sabe a galinha que bota todos os pintinhos embaixo da asa? Por quê? Porque esses adultos que ela teve não adulteceram. Então, eles ainda estão embaixo da asa da mamãe, sim ou não? Aonde é que você acha que vai acontecer um adultecimento saudável se essas crianças, em corpos de adultos, não começarem a aprender em outro lugar a como ser adultos saudáveis e entenderem que eles nunca estiveram sozinhos nesse mundo? Então, a gente vem assistindo um comportamento que não é de hoje, eu quero dizer, por isso que eu estou falando de pais, avós, bisavós, tataravós, que tiveram filhos para eles, não para o mundo. E aí, a gente só dá certo na vida quando a gente vai para o mundo. Quando a gente vira o nosso corpinho aqui, para olhar a infinidade de oportunidades que existem para você crescer, para você expandir. Mas se você estiver olhando para dentro, para o lugar de onde você veio, você acha que você vai querer sair desse conforto? Você acha que você também não carrega isso dentro de você? Será que por muito tempo você não se comportou da mesma forma que eu acabei de falar aqui para você? Querendo que as pessoas façam as coisas para você? O quanto você não tem lutado sendo talvez um pai ou uma mãe para que o seu filho e a sua filha façam tudo para você? Será que hoje eles querem fazer tudo para você? Se eles fizerem tudo para você, quando é que esses filhos vão fazer alguma coisa para eles, para construir a vida deles e continuar seguindo? Talvez você também seja, e eu tenho certeza que você é, um filho e uma filha que enxergou muitos desses comportamentos aqui que eu falei na sua casa, na sua vivência, na sua experiência. E aí, puxa vida, o quanto você culpou o seu pai por ser como ele é, a sua mãe por ser como ela é. E talvez eles tenham culpado os avós, e os avós culpados os bisavós, e os bisavós os tataravós. Mas será realmente que não foi uma reconfiguração que trouxe esse resultado? Será que a gente não teve uma grande distorção do melhor potencial do que é a energia feminina, do que é o melhor potencial da energia masculina para construir agora uma sinergia entre essas energias para ter completude
e sucesso na vida? Será que você é cobrado hoje, de alguma forma, para agradar o seu pai e a sua mãe e te desagradar, porque agora você tem conhecimento e você sabe que a vida não é para eles, a vida foi dada para você e é para você fazer alguma coisa com ela e não usar a sua vida para servir o pai e a mãe? Mas será que você não aprendeu que a vida era servir o pai e a mãe? Eu quero dizer para você que biblicamente está escrito para você honrar o seu pai e a sua mãe. E isso é respeitar eles, dando certo na vida. Respeitar o seu pai e a sua mãe dando certo na vida é o melhor que você pode fazer. Eles te deram o maior presente que possa existir, sem eles você não estaria aqui. E eles vão morrer de orgulho de você quando você estiver dando certo. Quando você estiver lá na frente, eles vão falar assim: tá vendo? É meu filho, é minha filha. Olha onde que ele tá, olha onde que ela tá. Conseguiu, é meu orgulho esse menino. É meu orgulho essa menina. Porque você, a partir de agora e a partir deste momento, você é responsável por quebrar esse padrão. Entenda que você veio de uma ruptura muito grande de um sistema saudável pela guerra, onde houve uma grande distorção, tanto de um lado quanto do outro, nas bases principais dos modelos que você tinha para viver a vida, que era o seu pai, a sua mãe, ou quem fez esse papel para você. Mas hoje eu quero dizer para você, talvez você vá passar sim por um desconforto, tá? Se você levantar sua própria bandeira e começar a falar: pai, mãe, eu sempre fiz tudo para vocês, eu sei que vocês aprenderam que vocês deviam fazer tudo para os pais de vocês. Eu vou honrar vocês dando certo na vida e dando tão certo que talvez transborde tanto a minha vida que eu consiga inclusive cuidar de vocês de alguma forma. Será que você está pronto para fazer isso? Eu quero dizer que essa quebra de padrão é muito forte e talvez os seus pais entrem em conflito com você. E se eles não estão mais aqui, é você que vai entrar em conflito com você mesma, tá? Porque eu quero dizer, 50% de você é seu pai, 50% de você é sua mãe, e se você ainda continua de alguma forma negando ou julgando quem eles são ou quem eles foram, você vive uma briga interna, meu amor, gigantesca. Será que não está na sua mão hoje saber o que é uma energia feminina saudável para você ter dentro de você? Será que não está na sua mão hoje ter uma energia masculina saudável, procurar estudar para saber como você desenvolve isso, para hoje você voltar no estado talvez antes da guerra, onde as coisas poderiam estar funcionando de uma maneira harmoniosa que você nem consegue conceber? Você já pensou a respeito disso? Eu quero que você pense que quando você tem funções bem definidas, papéis bem definidos e ferramentas que são as suas energias internas, que todo homem e todo corpo masculino tem, toda mulher e todo corpo feminino tem, muito bem organizadas dentro de você, agora você pode mudar toda a configuração da sua própria história. Então, eu quero que você esqueça aí a síndrome de Gabriela. Você já viu isso, gente? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, será que você precisa disso? Será que isso que você trouxe geneticamente, que tem dentro de você, que você assistiu e que você viu dentro de casa, será
que até hoje não é isso que te faz mal, porque você sabe que você está indo contra a primeira pessoa que você não deveria ir contra na face da terra, que é você mesmo. Você pode não ir contra Deus, mas o espírito que habita dentro de você, e você ir contra esse espírito, é o que te faz sofrer. Você acha que você não está indo contra Deus, mas o seu corpo inteirinho, quando você faz alguma coisa que vai contra o que é certo, ele sente, ele treme, ele grita, ele se debate e você entra em sofrimento. Será que hoje continuar seguindo esses mesmos padrões que você já sabe que não fazem bem, não é uma autoviolência gigantesca? Quando é que você vai parar com a autoviolência por um padrão herdado de guerra, de pós-guerra? Quando é que você, com toda a informação que você tem hoje, vai parar, olhar para isso e começar a perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, a sua bisavó? Dos dois lados, seus tataravós, olha o que eles viveram. Será realmente que existem culpados? Será? Será que tudo não aconteceu para que hoje a gente estivesse aqui despertando, acordando, que está na nossa mão, porque hoje nós temos informações o suficiente para transpor isso? Eu sei que você agora talvez esteja tremendo aí e que você nunca imaginou que todas as maiores desconfigurações que existem aí na sua vida e do lado de fora e na vida do seu vizinho, na vida do seu primo, na vida da sua mãe, na vida do seu chefe, na vida de todas as pessoas em volta de você, será que elas não replicam um padrão porque não despertaram? Ou será que elas não estão sofrendo porque já despertaram e elas não conseguem entender o porquê que as pessoas se comportam dessa forma? Agora, você já sabe que existe uma história por trás da história da sua família, que talvez tenha mudado aí os comportamentos de vitimismo, os comportamentos de narcisismo, os comportamentos de vingadores. Mas agora você sabe, o que aconteceu foi muito maior do que eles poderiam administrar. Eles só responderam com o que eles tinham de cenário ambiental mundial da melhor maneira que eles podiam responder. Só que, infelizmente, isso desconfigurou o papel da mulher, o papel do homem, o papel de um pai, o papel de uma mãe, o papel de uma mulher, o papel de um homem, o papel de uma esposa, o papel de um marido. Isso foi desconfigurado por algo que aconteceu muito maior do que você poderia imaginar. E talvez hoje, nesse momento, você esteja aí do outro lado em lágrimas, porque você sabe quantas vezes você culpou essas pessoas. Inclusive as pessoas que estão em volta de você, e agora você entende porque aquelas pessoas são daquele jeito. Elas não despertaram para esse padrão de comportamento que elas apenas replicam e que faz com que elas reproduzam o que elas aprenderam dentro de casa na vida cotidiana. Mas agora você está aqui. Agora você sabe. E eu quero saber, você ainda tem uma desculpa para não sentir misericórdia no seu coração, primeiro por você
Segundo, pela sua unidade familiar primária, que é sua mãe, seu pai, seus irmãos, talvez seus tios, seus primos, seus avós, seus bisavós. Será que você ainda tem desculpa para não olhar para eles com amor, com carinho no coração e dar um abraço e pedir perdão, porque por muitas vezes você julgou, você apontou. E você não sabia que isso também estava por trás da sua história. O quanto isso é grandioso. Eu quero que vocês prestem atenção que hoje, não saber como fazer tudo isso ainda, tá tudo bem. Mas hoje eu quero contar para você. Existem caminhos. O Disruptivos vai ser um caminho para ensinar para você esse liberar, esse deixar ir, esse aprendizado de como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, o que é uma mãe e um pai saudável, o que é um homem e uma mulher saudável, o que é aí a energia feminina interna e a energia masculina interna saudável. Para você agora, você é responsável. Você, a partir desse conhecimento, é responsável para aprender, porque você vai ter uma linhagem. Se você não já tem, será que seu filho ou a sua filha só não está esperando você soltar ele para ele conseguir transformar e não replicar o mesmo padrão que vem sido replicado aí durante gerações para os filhos dele? Será que se você agora não entrar num processo de olhar para quem está atrás de verdade, não é mental, é emocional, e se você estiver chorando agora, você pode chorar, não tem problema. Esse é o momento, se seus pais não forem vivos, ajoelhe e fale: pai, mãe, eu sei o que vocês passaram. Meu Deus, eu nunca imaginei o quanto essa história poderia ter desconfigurado quem vocês foram. Vocês tentaram dar o melhor, mas vocês não tinham nem onde buscar. Vocês não tinham nem onde buscar conhecimento para entender que era diferente. Vocês eram crianças, vocês eram tão pequenos. E olha o que vocês aprenderam como o normal. Gente, eu quero dizer para vocês que pode ser comum, e é muito comum, infelizmente, mas nunca foi normal. O que nós estamos ainda vivendo de sequência de repetição de padrão, provindo aí dessa história de guerra. Eu quero agora falar para você não se preocupar. Porque o meu compromisso com você é trazer informações para que você agora, que tomou as rédeas da sua vida e que sabe que é a partir de você que tudo pode mudar, tenha condições para isso. Tenha conhecimento para isso. Eu escutei, gente, e por isso eu trouxe esse episódio aqui hoje. Eu estava, por mais uma vez, estava tomando sol aqui, e por mais uma vez eu escutei a conversa de um casal, aonde a filha reclamava da mãe e falava, sabe o quê? Tudo que eu faço para minha mãe, nada é bom o suficiente. Eu faço tudo para ela, tudo. E tudo que eu faço para ela não tá bom, não é legal, levei ela de férias, ela só reclamou, e isso, e aquilo outro, e ela estava contando, e honestamente eu comecei a ter vontade de chorar. E aí ela virou e falou assim: agora você não sabe, do meu irmão, tudo é maravilhoso, meu irmão pode dar uma pipoca para ela vai falar que foi a melhor pipoca que ela comeu na face da terra.
Aquilo, gente, eu quero falar para vocês que essa não é a primeira vez que eu ouço essa história. Talvez seja a milionésima primeira vez que eu ouço a mesma história. E às vezes só variam os personagens, tá? Mas naquele momento eu não me intrometi na conversa, mas eu senti com pesar e orei por aquela moça. E naquele momento, se eu pudesse ter me aproximado dela, eu perguntaria para ela: qual foi a relação que a sua mãe teve com a mãe dela? Porque se a relação que ela teve com a mãe dela foi muito ruim, e tudo que a mãe dela entregou foi ruim, foi insuficiente, não teve carinho, não teve atenção, não teve nada, ou essa filha não entendeu o que recebeu, agora, esta mulher, quando chega a ser mãe, tenha certeza que ela vai cobrar da filha. O amor que ela não recebeu da mãe, ela vai cobrar da filha. Da figura feminina que está ao lado dela e que agora, na mãe, ela não podia mandar. Mas na filha, ela pode. E mesmo depois de adulto, essa cobrança ainda existe. Eu já atendi CEOs que tinham esse tipo de problema com os pais, tá? Aonde, quando o filho não servia ao pai, o pai dava chilique. Isso já aconteceu aqui em atendimento, coisas assim que vocês não acreditam. E aí, quando a gente começa a investigar a história da família, nós descobrimos que o pai era extremamente violento e que, por causa disso, também não recebeu, tá? Aquele amor, aquele carinho, aquele acolhimento. E essa falta, este pai cobrava do filho, que era o CEO, que estava aqui na minha frente. Esse pai cobrava do filho que o filho fizesse tudo por ele, porque quando ele era filho, ele não recebeu nada do pai. A única coisa que ele recebeu foi violência. Eu quero que vocês entendam que esses padrões existem. E que agora, a partir de agora que você sabe que eles existem e a história que está por trás dessa história, do porquê essas pessoas são assim, libere perdão. E além de liberar perdão, eu quero que vocês agora tomem as rédeas. E eu vou entregar aqui muita força, muito poder e algumas dinâmicas para que vocês, mesmo aí sem entender muito bem como é que isso vai acontecer, mas Glaucio, como é que eu vou me libertar disso? Eu vou mostrar um caminho para você virar essa história 180 graus para o outro lado, para você começar a andar na vida. E eu quero dizer para você que se você está nessa jornada e se você é o único da família que acordou, se prepare porque os desafios virão. Mas a sua vida vai melhorar muito mais do que 1.000.000%. Não vai ser 10 vezes mais, não vai ser 100 vezes mais, não vai ser 1.000 vezes mais. Vai ser muito mais do que 1.000.000%. Porque você está quebrando barreiras e está quebrando padrões de maldições carregadas pela sua família. E alguém, e talvez você vá viver isso com a sua mãe, com o seu pai, com seu irmão, com tios, que vão vir cobrar de você que você continue sendo aquela mesma pessoa. Mas saiba que você não está sozinho. Porque nós estamos levantando esse movimento para que você finalmente passe a honrar você. Passe a cuidar de você. Porque não adianta nada você fazer tudo para todo mundo e não ser saudável. Físico, mental, emocional, espiritual. Você está morto em vida se você está fazendo isso. Então hoje eu quero dizer para você ficar feliz. Fica feliz porque agora você descobriu que todas essas pessoas fizeram
algo sem um propósito final de maldade, de ruindade. Talvez elas fizeram porque isso foi tudo que elas aprenderam. Talvez elas tentaram entregar as únicas coisas que elas entenderam que receberam e talvez isso não tenha sido bom, tá, gente? É normal, a gente só pode dar o que a gente tem. E se o que a gente tem não é bom, a gente só pode dar o que não é bom. É simples assim. Então você hoje é responsável por fazer essa mudança. E eu quero que você fique feliz porque você não está sozinho. Mas aí eu diria que quase que toda a população mundial que tem a mesma faixa etária que você está vivendo a mesma coisa. Mas hoje, aqui, você já pode levar para um caminho de misericórdia no seu coração, porque você entendeu que tem uma guerra atrás de tudo isso. Que tem uma guerra onde houve, por causa dela, uma grande desordem. E que agora você pode colocar em ordem. E isso é maravilhoso. Não quer dizer que vai ser mamão com açúcar, tá, gente? Não quer dizer que vai ser. E eu sei que esse episódio foi um pouco mais pesado, mas agora você sabe a história. Agora você pode olhar com misericórdia no seu coração para todos os seus ancestrais, a começar pelos seus pais. E que você pode olhar para os seus filhos com alegria, porque o trabalho agora está na sua mão, para que ele não faça a mesma coisa com toda a sua descendência. E isso é uma das coisas mais lindas, incríveis e maravilhosas que você pode fazer na sua vida. Então eu quero dizer aqui, nesse momento, que você está sendo abençoado com esse conhecimento, com essa história por trás da história. Você já sabe aonde teve uma grande distorção, você já sabe o que aconteceu, você já sabe e que talvez, se você fosse essas pessoas, você reagiria, como eu já disse aqui, tá? Ou igual ou até pior, tá? Mas hoje, com informação, você pode quebrar tudo isso e romper com esses padrões e romper com essas crenças e esses paradigmas que sempre levaram talvez muitas pessoas da sua família para um buraco sem fundo. Você agora tá com as rédeas para transformar a partir de você a história da vida da sua descendência e de todas as pessoas ao seu redor que vão assistir você, inclusive os seus pais, que vão ver em você talvez o pai ou a mãe que ele gostaria de ter sido, mas ele não conhecia que isso era possível, mas através de você, por mais que ele seja um pouco mais velho, aí ele vai falar, tem como ser um pai e uma mãe melhor. Tem como ser um homem e uma mulher melhor. Olha o que minha filha está fazendo, olha o que o meu filho está fazendo. Graças a Deus eles estão me mostrando um caminho, ainda está em tempo. Tô vivo, tô viva. Você viu o tamanho agora da responsabilidade que você tem? Será que você quer continuar no lugar, sofrendo? Ou será que agora você acabou de tomar a melhor decisão na sua vida? Vai poder abraçar, beijar e perdoar todas as pessoas que talvez você acreditou que tenham te feito muito mal, para finalmente ser livre, para fazer e se tornar quem você sempre quis, sem esse entorno emocional negativo que sempre te prendeu no limbo. Gente, uma alegria e uma felicidade poder compartilhar isso com vocês, para que vocês saibam da onde começou toda essa história que a gente vive. E daqui para frente, eu vou mostrar aí dentro aqui do Disruptivos, no passar do tempo, as histórias por trás das histórias e mostrar para vocês muito do lado saudável, do principal das nossas energias, para que vocês saibam agora para onde vocês estão caminhando, para que vocês tenham modelos, inclusive que eu sigo, para serem melhores seres humanos, olhando
olhando para homens e mulheres que em algum momento sobreviveram a isso tudo, conseguindo se tornar pessoas extremamente iluminadas. E Deus permitiu que isso acontecesse, para que talvez aqui nesse momento você tenha sido iluminado por essas palavras, para enxergar talvez um caminho que você nunca tinha aí enxergado antes. Então eu vou fechar esse episódio com vocês, dizendo para você que foi uma alegria poder compartilhar com você essa história, passar toda essa informação que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida para sempre. Eu vou colocar aqui agora para vocês um pouquinho mais de um sonzinho para vocês relaxarem, se conectarem com vocês e criarem uma atmosfera maior de perdão, de lembrar toda a história que eu contei, agora vendo como a sua própria história. E sabendo que isso não precisa continuar e que está na sua mão. Quebrar os padrões, quebrar essas maldições e mudar biologicamente, inclusive, o seu corpo para produzir outras informações para frente, para curar toda a história da sua vida.